Bem, continuando com os conceitos sobre Teshuvah, retorno, arrependimento, esse é o período do ano onde isso é mais intenso, apropriado, bem aceito. Então nós vimos 4 elementos, 4 etapas no processo de Teshuvah. Número 1, mudança de atitude. Número 2, arrependimento pelo passado. Número 3, confissão verbal do pecado, assumindo. Número 4, decisão firme, determinação pelo futuro de não reincidir. Então nós falamos um pouco sobre os primeiros 2, a mudança de atitude, quebrar o círculo vicioso, interromper esse dominó negativo, né? Estancar, sangria, parar de fazer a coisa errada. Depois nós vimos também sobre o arrependimento, até a vergonha que está envolvida naquilo que a pessoa fez de negativo, né? Ter arrependimento, remorso. Ele nos diz agora, o terceiro elemento do arrependimento é a confissão perante Deus. Então nós falamos, dentro do judaísmo existe o conceito de confissão, mas perante Deus, isso que nós fazemos na reza, chamno, bagadno, pecamos, transgredimos, cometemos, etc., erros, né? Como diz a Torá, isso é uma mitzvah da Torá. Se um homem ou uma mulher pecar, eles devem confessar o pecado que cometeram. Então, é uma mitzvah da Torá. Confessar diante de Deus. E como a gente explicou, qual é o espírito da coisa, o que há por trás disso? Isso não é uma mantra, uma recitação de alguma, não é apenas a reza, não é? Por exemplo, temos certas rezas, é uma mitzvah da Torá recitar o Shema Israel todos os dias. Porém, não é apenas dizer as palavras, a pessoa se conscientizar, é uma declaração de fé judaica, acreditar no monoteísmo, num Deus único, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e assim por diante. Então, mesmo mitzvot verbais, elas consistem não apenas em falar o que tem que falar, não é? A mágica aqui não acontece em falar, mas é o falar consciente. Quando a pessoa fala, expressa verbalmente aquilo que ela se conscientizou, aquilo que ela está sentindo, etc., e daí tem um valor. A mesma coisa, sem dúvida alguma, em relação à confissão. Mesmo que a pessoa diga 10 vezes por dia, Sham, no Bagad, no Gazal, no Dibar, na ordem do Aleph Beit, mas se ele não estiver arrependido, se ele estiver dizendo isso só da boca para fora, isso não faz sentido, isso não tem valor algum. O mesmo vidui, a confissão mais extensa, no imposto de renda, acho que não sei, ainda tem um modelo simples, abreviado, e modelo, sei lá. Então, vai mudar. Hã? Vai mudar, mas tem. Então, se diz que também nós temos no vidui, na confissão, tem o mais extenso e detalhado. Mas como nós falamos, não basta apenas a pessoa dizer e falar as palavras. Os nossos livros dizem que alguém que está recitando o vidui, porém sem qualquer sentimento de remorso, sem qualquer arrependimento, isso seria como alguém que tem que se desfazer de uma impureza. Por exemplo, tem répteis, em termos bíblicos, etc., répteis, manuseio de répteis, ou carcaças de répteis que traziam impureza. E como a pessoa se purifica disso? Indo para o mikveh, fazendo uma imersão no banho ritual do mikveh, etc. Então, as águas do mikveh têm poder de purificação. Mas ele disse, se uma pessoa for mergulhar no mikveh segurando o bichinho na sua mão, o réptil, enquanto ele não soltar e não largar o réptil, ele pode mergulhar no mikveh 500 e quantas vezes, mas isso não vai ser eficaz. Da mesma forma se diz que o vidui, apenas a declaração verbal em si, a confissão, mas sem arrependimento, ela não é eficaz, né? O que há por trás disso, o espírito da coisa, ou seja, o significado do vidui, da confissão, em primeiro lugar, é a pessoa assumir a responsabilidade, admitir o seu erro. O quanto é difícil para nós, né? Dizer, eu errei, ou falhei, ou desculpe, falhei, errei, sabe? Às vezes o nosso ego é tão inflado que simplesmente dizer uma palavra é difícil. E aqui a Torá nos prescreve como uma mitzvah, ou seja, como um passo essencial dentro da Teshuvah, e como uma mitzvah específica, nós temos esse preceito de fazer a confissão verbal, de pronunciar em viva voz diante de Deus. E como nós já falamos, Deus é onisciente. Não é que você vai chegar para ele e contar uma novidade. Sabe o que é, Deus? Eu vou te contar um segredo. Eu andei aprontando outro dia e
ele sabe disso, ele já sabe. Então, na realidade, por que então a gente tem que fazer a confissão verbal? Daqui a gente já começa a entender que essa confissão é mais necessária, na verdade, não é para Deus, não é que a gente está contando para Ele. Isso é mais necessário para nós mesmos. Né? Para a gente admitir, para a gente assumir o erro, assumir a responsabilidade, eu pequei, eu errei. Não é que o outro me induziu, as circunstâncias me levaram, houve um escorregãozinho. Não, eu pequei, assumir isso, né? Viva a voz. Por isso ele nos diz, uma confissão como essa deve ser feita somente perante Deus, e é um mandamento da Torá, uma mitzvah da Torá. Assim fala o rei David: por fim, admiti o meu pecado a ti, sem mais ocultar a minha culpa. Eu disse e confessarei o meu pecado a Deus. E tu, fala o rei David no Teilim, tu perdoaste o mal do meu pecado. Mas quando Deus perdoou, depois que ele assumiu, depois que ele admitiu, depois que ele confessou. E na verdade está implícito na confissão também o pedido de perdão. Em primeiro lugar, a gente admite a falha e em seguida, como que na sequência vem o pedido de desculpas, de perdão. Quando uma pessoa confessa o seu pecado a Deus, ela é julgada depois somente pela piedade de Deus. Porque enquanto alguém, sei lá, está numa atitude um pouco prepotente, etc., etc., e tudo mais, ele não faz jus, ele ainda não é merecedor de misericórdia divina. No momento que a pessoa abaixa um pouco a cabeça e com humildade assume o seu erro, sua falha, aí então ele merece perdão, ele começa a ser julgado pela piedade de Deus. Assim está escrito também pelo rei Salomão em Provérbios: aquele que encobrir os seus pecados não terá sucesso, mas quem confessá-los e abandoná-los achará a compaixão. Então, por isso existe esse aspecto mandatório, obrigatório, da pessoa admitir a sua falha, e isso se expressa na confissão verbal. E assim também está escrito em Irmiá, o profeta Jeremias. Deus fala através do profeta: olhai, eu entrarei em julgamento com vós, porque estáis dizendo eu não pequei. Quando a pessoa, às vezes tem autonegação, a pessoa não quer assumir e etc. Daí então, bom, você não quer assumir, então vamos julgar isso, vamos avaliar, vamos trazer provas e evidências. É melhor não se meter com essa promoteria, é melhor assumir, pronto, né? Além disso, ele nos diz, além de confessar, deve-se rezar a Deus pelo seu perdão. Como nos ensinou o profeta, diz a ele: perdoa todos os pecados e concede-nos benevolência. Então, na verdade, isso nos dá até moral. No momento que nós assumimos, no momento que nós não negamos, daí então nós podemos recorrer à piedade divina e pedir que ele nos perdoe. Então, quando a gente vê quando Moshe estava tentando a expiação pelo pecado do bezerro de ouro, que é um pecado gravíssimo, coletivo, o pior pecado cometido pelo povo de Israel como nação, apenas 40 dias depois de receber a Torá, os 10 mandamentos, no qual ouviram da boca de Deus, por assim dizer, não farás estatuetas, ídolos, etc. E 40 dias depois se pisou na bola, se fez o bezerro de ouro. Moshe então reza diante de Deus 40 dias intercedendo pelo povo de Israel, e daí a gente encontra na Torá que ele diz, Moshe fala: eu rezo e estou pedindo perdão para os nossos pecados e erros. No fim, o pecado do bezerro de ouro é também perdoado. Que dia foi perdoado o pecado do bezerro de ouro? Dia 10 de Tishrei, que é o dia de Yom Kippur. Ou seja, o dia de Yom Kippur foi fixado nessa data como dia do perdão, dia da expiação, porque nesse dia Moshe Rabbeinu, ele escuta de Deus: salachti kidvarecha, eu perdoei conforme o teu pedido. Por mais que era muito grave o pecado do bezerro de ouro, de cometer idolatria, etc., esse perdão foi obtido no dia 10 de Tishrei, que então foi fixado como um dia de expiação para todas as gerações. Quando uma pessoa reza a Deus pedindo perdão, com certeza ela terá a resposta. Ou seja, dentro do judaísmo, assim está escrito no Midrash, nos nossos livros, que quando alguém com sinceridade pede desculpas a Deus, ele será atendido, como declarou o rei Salomão em sua oração de dedicação, quando o rei Salomão inaugurou o Beit HaMikdash, o templo sagrado que ele construiu.
Então lá ele declara, se eles se dirigirem a ti, se eles, os homens, se dirigirem a ti, Deus, reconhecerem o teu nome e orarem e suplicarem a ti, então tu ouvirás nos céus e perdoarás o pecado do teu povo. Então, ele assegurou que isso é algo, quer dizer, categórico, que quando há reza, quando há o pedido, vai haver sempre, em alguma medida, o perdão também. E como sempre a gente enfatiza, é claro que tanto a oração, o pedido de perdão, etc., tudo isso tem que ser sincero, né, genuíno, vindo do coração, etc. Mais do que isso, ele nos diz, também devemos orar a Deus para nos ajudar a nos arrependermos. Às vezes nós estamos um pouco, como se fala assim, embotados. Às vezes a gente está um pouco insensível, às vezes o nosso coração está um pouco já... Então a gente até sabe que isso é mal, que isso é errado, e que a gente deveria se arrepender, mas o que fazer que eu não consigo sentir arrependimento, muito menos remorso. Ou seja, de repente a pessoa sabe, cometi falhas, mas isso não está tirando o meu sono. Ou não está me incomodando tanto. Diz, é legítimo rezar a Deus para nos ajudar a nos arrependermos. Porque às vezes a gente perdeu um pouco o norte, não é? E a sensibilidade, e assim nós lemos na reza que o profeta Irmiau traz-me de volta e eu me arrependerei. Isso, Ashivenu Hashem Elecha, Deus, faça a gente voltar. Se fala que há uma discussão entre Deus e nós. Deus fala, chuva Israel, Israel, volte. E a gente fala, Deus, tudo bem, Ashivenu, nos estende uma mão e nos ajuda a voltar, nos motive a voltar. E assim fala também isso no profeta, que ele pede, traz-me de volta e eu me arrependerei. Quer dizer, me ajuda, Hashem, para eu ver as coisas, sentir, pois tu, Hashem, é particularmente importante rezar, uma pessoa reza que ele não vai embora desse mundo sem ter se arrependido plenamente. Como solicitou o salmista, assim David HaMelech fala no Teilim, não reúna a minha alma junto com as dos pecadores, nem tires da minha vida, a minha vida junto com as dos homens. Enfim. Até quando é válida a tshuva? Até que idade? Até que momento? Como? Até o próximo pecado. Quem tiver na UTI, a tshuva não é só no dia do pecado, a tshuva é válida e aceita até o último instante da vida. Mesmo que alguém deitou e rolou, sei lá, durante anos, durante décadas, etc., mas se ele faz tshuva antes de ir embora, a tshuva também aceita. Existem níveis de tshuva. Nós vamos ver, a tshuva é mais eficaz e é mais bem aceita quando ela é feita de imediato, quando ela é feita, existe o fim do pecado e existe o fim da picada. Às vezes o sujeito ele já nem tem mais força de pecar, ou etc., ou fazer o que ele fazia, e aí por falta de opção, se diz que a melhor tshuva é aquela que a pessoa faz no auge da sua força, ou no auge da sua juventude, etc. Mas, em termos gerais, falando de maneira absoluta, enquanto a pessoa está viva e respirando. Por isso tem uma famosa recomendação de um sábio talmúdico que ele dizia... Sabe qual é o melhor momento de fazer tshuva? Faça tshuva um dia antes de morrer. Recomendação sábia, não? Aí é fácil. Eu também falo. Porque ele falou, não vale a pena ir embora desse mundo, já que a tshuva é aceita e só é aceita em vida. Lá no Gan Eden, no paraíso, no Olam Haba, no mundo vindouro, ou debaixo, lá não tem mais tshuva. Então ele dizia, lembre-se, faça tshuva, e por isso se diz que às vezes a gente tem que pedir até ajuda a Deus, se a gente está meio insensível, que Ele nos desperte para tshuva, para a pessoa não ir embora desse mundo sem ter feito tshuva. Tem algum pecado que não é Como se faz tshuva um dia antes de falecer? Como? Eu acho que a pergunta melhor é, bom... Já está na UTI, mal, como é que faz? E se o cara estiver entubado ou não estiver nem consciente? Chama o estiver... rabino, te ajuda. Na verdade, nós vamos ver mais adiante. Tem um costume de, quando uma pessoa está em estado terminal, que às vezes ela não tem condições de quem está em volta fazer um vidu em voz alta. Desde que isso não afete ou prejudique emocionalmente ou psicologicamente o próprio doente
o próprio inferno. Mas às vezes a pessoa não tem condições, inclusive se fala isso com delicadeza, dizer, olha, não precisa se assustar, muita gente fez o vidui, a confissão, e viveu mais 38 anos. Tá? Então não custa nada fazer, por isso a gente está fazendo só por desencargo e etc. Mas qual era a pergunta óbvia que os alunos fizeram para o mestre, quando ele disse, façam chuvá um dia antes de morrer? Então eles perguntaram, Rebbe, Faz todo dia antes de dormir. quem sabe que dia vai falecer? E quem é que sabe qual é o último dia da sua vida? Ele falou, então ele respondeu, por isso mesmo, já que a gente não sabe, então faça chuvá todos os dias. Faça chuvá todos os dias, porque você não sabe quando é o último dia e realmente não se deve ir embora desse mundo sem ter feito chuvá. O que você queria perguntar? Não, tem algum pecado que não é passível de chuvá? Não. Os livros falam de coisas graves ou de coisas assim, ou de coisas que dificultam o processo de chuvá, mas de forma absoluta e definitiva acaba prevalecendo o dito dos nossos sábios que fala em davar aomed bifnei chuvá, que não há nada que resista à chuvá, nada. Mesmo os piores pecados, e mesmo repetidos várias vezes, apesar que os livros falam que a chuvá para alguns tipos de transgressões pode ser muito difícil, pode ser muito complicada, pode ser quase inviável, mas no final, se a pessoa realmente quer estar determinada, faz, ela consegue. O quarto e último elemento do arrependimento da chuvá, nós falamos, é a determinação de não repetir o pecado. Como vemos, assim fala em Jó, se eu não vejo, me mostra se fiz o mal e não o farei mais. Jó, quando teve sofrimento, estava sendo testado, Deus, enfim, se eu fiz uma coisa errada, me fala o que é o que eu fiz errado e eu vou assumir de não repetir. A determinação da pessoa tem que ser tão sincera que Deus, sondando sua consciência mais íntima, possa ser capaz de testemunhá-la. Aqui a gente não tem um parâmetro medidor, como a gente sabe, o quanto é sincero isso, o quanto essa resolução, quantas vezes a gente decidiu que ia começar a dieta na segunda-feira, depois das festas, ou o que for, etc. Mas aqui se fala, nós temos uma vantagem, porque nosso negócio aqui é com Deus, e Deus, o Criador, Ele é onisciente, e Ele sabe o quanto essa decisão, essa determinação é sincera e genuína. Então, aqui, às vezes, nem nós mesmos sabemos o quanto essa resolução é firme e sólida, mas Hashem sabe. Então, assim ele diz, assim está escrito em Irmiau, deixa que Deus seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos tudo que Hashem, teu Deus, te envia para nos dizer. Então, de qualquer forma, essa decisão e resolução para o futuro deve ser uma coisa tão firme, sólida, verdadeira, que Hashem, que Deus saiba, que Ele, melhor do que ninguém, saiba perceber que isso de fato é verdadeiro. E Ele nos diz que apesar de que os passos iniciais do arrependimento consistem em abandonar o pecado, o remorso e a confissão, isso que nós mencionamos, uma forma mais elevada de arrependimento e tshuvá envolve a realização de boas ações. Porque até agora tudo que a gente falou envolve um processo de retificação, corrigir o erro, arrependimento, determinação de não reincidir, confessar o pecado, etc. No Teilim tem um versículo que fala surmerá va'asetov, afaste-se do mal e faça o bem. Então ele nos diz que tshuvá, na verdade, não é apenas se afastar do mal. Existe um aspecto não menos importante, pelo contrário, na tshuvá, que é o fazer o bem. Asetov, faça o bem. Isso faz parte também da tshuvá, a realização de boas ações. Assim fala o rei Davi nos Salmos, afasta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue. Uma parte essencial desse arrependimento mais elevado é a oração. Ele fala que o Baal Tshuvá é uma pessoa que deve caprichar mais na tefilá, na reza, rezar com mais kavaná, com mais intenção, com mais devoção, e a reza em si é comunicação com Deus, dialogar com o Criador. Isso é algo importante no processo da tshuvá. Também os atos de bondade para os outros, seja fazer tzedakah, seja ajudar o próximo, seja aquilo que a gente chama de gmilut hassadim, prática de bondade de todas as suas formas e maneiras, como também o estudo da Torá, todas essas ações positivas, elas são extremamente importantes no processo de tshuvá.
Sobre isso está escrito, pelos atos de bondade e verdade, o pecado é perdoado. Ou seja, quando nós compensamos até as coisas negativas, fazendo e intensificando as coisas boas, positivas, né? Ajudando mais o próximo, fazendo mais tzedakah, estudando mais Torá, fazendo mais tefilá e etc., medidas com estas ou como estas constituem um grau mais elevado da teshuvá, algo mais elevado de arrependimento, que podem ajudar mesmo quando todas as outras falham, mesmo quando as outras coisas, sei lá, o arrependimento talvez falhou, mas aqui as boas ações que a pessoa faz, isso tem um efeito muito importante. Só terminando, ele nos diz que um aspecto importante de tal arrependimento da teshuvá é aproximar outras pessoas de Deus. Alguém que se empenha em aproximar outras pessoas para a Torá, para a mitzvot, para Hashem. Assim fala o salmista naquele famoso salmo de número 51. Então eu ensinarei malfeitores o teu caminho, os pecadores retornarão a ti. David HaMelech, ele diz para Deus, Deus, perdoe o meu pecado. E sabe o que? Eu me proponho a ser um modelo. Eu vou propagar o teu nome. Me perdoe e eu vou mostrar a todo mundo como é possível fazer teshuvá, como é possível se arrepender, como é possível retificar os atos, etc. O mérito de fazer com que os outros façam o bem, isso pode superar a culpa que resulta dos pecados de uma pessoa, por isso é considerado uma coisa extremamente meritória aproximar outras pessoas para a Torá, para a mitzvot, para Hashem. Grande.